povo, teus servos, tuas servas, para que eles possam gozar de perfeita saúde, Senhor, e estar aqui te agradecendo neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos louvar a Deus. Amém. Glória a Deus, irmã Carmen. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos, com hino muito conhecido, número 300 Essa harpa é um pouco diferente. Trezentos e 72. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer, vencerá, vencerá. O seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos será, quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Aleluia. Vamos continuar adorando a Deus com mais um louvor. 386, muito conhecido entre todos nós que estamos no trabalho de Deus sempre e gosta de estar sempre tomando posse a harpa. 386. Ó, não temas, tu esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que dimana viva luz, Ele
contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não há de ter recordação dos combates que sofresse por amor, mas ali terás sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guarda a divina unção para as bordas de esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Glória a Deus. Vamos ouvir jovem Mateus. Louvar a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com o Pai do Senhor. Vou louvar o hino 187. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando em Cristo, enfim,
me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. E então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Agradeço a oportunidade. Vamos continuar adorando ao Senhor, meus irmãos. Ainda vamos cantar mais um hino da harpa cristã. 186. Bem pertinho onde o jovem Mateus estava. Louvando. 186. Muito conhecido. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, num combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Diga, quero andar de valor em valor. Aleluia. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Glória a Jesus. Vamos continuar louvando a Deus, meus irmãos, nesta noite. Vamos ouvir a missionária irmã Carmen louvar a Deus com o hino em nome de Jesus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Iremos louvar ao Senhor. Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará.
Agradeço a oportunidade. Vamos ouvir o nosso irmão Ademir Gomes. Tem oportunidade para engrandecer o nome de Jesus. Pode ser da harpa, pode ser avulso. Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada somente ao Senhor Jesus. Aqui não tem estrela, não. Eu sempre digo. A estrela é Jesus. Acompanha aí, Mateus. Não dá harpa, não. Não gosto de dar harpa, não. Vamos adorar o Senhor? Eu tenho esperado neste momento. Oh, aleluia. Eu tenho esperado que viesses a mim. Eu tenho esperado que me fales. Eu tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Eu sei também que tens chorado. Eu sei também que tens sofrido. Mas permaneço do teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Oh, aleluia. O amor do Senhor Jesus é muito grande. Eu tenho esperado este momento. Eu tenho esperado que estivesses assim. Eu tenho esperado que me fales. Eu tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem que tens vivido. Eu sei também que tens chorado. Eu sei também que tens sofrido. Mas permanece do teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. O amor de Jesus é muito forte. Eita glória, amém?
Missionária Andréa Félix, pode cantar? Não? Então vamos ouvir a nossa irmã Michele, louvar a Deus também. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por estarmos aqui nesta quarta-feira, agradecendo a Deus pelos livramentos, agradecendo a Ele pelo fôlego de vida. Antes de louvar, quero deixar para a meditação da igreja em 1 Pedro, capítulo 5 e o verso 7, que nos diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Lance sobre Ele as suas ansiedades, porque mesmo que você não tenha palavras em oração, Deus escuta o teu gemido, Deus escuta você orando a Ele em silêncio. Vamos adorar a Ele. Glória a Deus. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Ei, mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Glória a Deus. Mesmo que você não tenha palavras, continue adorando ao Senhor. Prossiga, siga em frente, mesmo em gemidos, no silêncio da noite escura, Ele vai te ouvir. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde as orações, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em gemidos o Senhor, ela vassoura que vidro, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de... Ele conhece você, Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Ei, por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Aleluia! Até sem palavras Ele vai. Recebe o abraço
chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ele é um amigo fiel que está pronto para te atender. 24 horas ele não dorme, ele não tosqueneja. Então descansa nele que ele está cuidando de tudo. Descanse, porque quem vai fazer a ele você vai agradecer. Glória, aleluia. Deus fala de várias maneiras. Deus fala de várias maneiras. Deus fala através do louvor, através de uma oração, através da palavra, através de uma palavra profética, através de uma palavra de profecia. Deus fala em sonho, Deus fala em visão, Deus fala de várias maneiras. Aleluia. Vamos ouvir o nosso evangelista ler a poderosa palavra de Deus, em nome de Jesus. Evangelista Alex Torre. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido aos irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 7, versículo 7 e o 11. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 7 e o versículo 11, que diz a palavra do Senhor. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. E o 11 que diz: Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhe havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Oremos. Pai, justo e eterno Deus, diante da tua presença, Pai, somos ricos por essa rica oportunidade, Pai. Te agradecemos grandemente. Ah, Senhor, também quero te apresentar, Pai, não a tua palavra, porque ela já é viva e eficaz, mas quero apresentar a minha vida, Pai, para que o Senhor use conforme a sua vontade, o seu querer. Ah, Deus, também quero te apresentar, Pai, todos aqueles que estão vindo no caminho, que não chegaram. Também quero te apresentar aqueles que teve que ficar em casa, Pai. Ah, Senhor, vai abençoando, dando saúde, Pai. Ah, Senhor, se faz presente, continua presente neste culto. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos já ouvir a palavra de Deus daqui a 1 minuto, né? Vamos só contribuir e após a contribuição o evangelista já vem ministrar a palavra de Deus em nome de Jesus. Então vamos ouvir nosso irmão Ademir de novo. Vem louvar a Deus e nós vamos contribuir com nossos dízimos nas santas ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te pedimos a sua ajuda, a sua bênção sobre os teus filhos que irão ofertar nesta noite, Senhor. E assim, meu Deus, para a manutenção da sua obra, ajuda o teu filho que vai louvar, Senhor, e o teu filho que vai recolher para a glória do teu nome,
em nome de Jesus. Mais uma vez, quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Nesta vida, mundo gigante querendo nos amedrontar. São gigantes de todos os lados que vêm para nos atacar. Qual Davi, nós devemos ser corajosos, não temendo a ninguém, a não ser ao grande general, que nas horas mais difíceis peleja pelo céu. Caia por terra qualquer gigante que estiver aqui, o gigante da dor, da calúnia, da afronta e da falta de amor. Cai agora, eu ordeno, em nome do Senhor Jesus. Não há gigante que derrote um crente que anda com fervor. Se ele não vem com lanças e espada, iremos a ele em nome do Senhor. Do gigante eu não tenho medo. Sabe por quê? O meu Deus é bem maior. É quem dá força ao fraco e levanta o caído e sara toda dor. Muito tempo eu fui oprimido, mas Jesus me libertou, para que hoje eu estivesse aqui, dizendo: amada igreja, vitorioso é o Senhor. Caia por terra agora mesmo qualquer gigante que estiver aqui, o gigante da dor, da calúnia, da afronta e da falta de amor. Cai agora, eu ordeno, em nome do Senhor Jesus. Não há gigante que derrote um crente que anda com fervor. Se ele nos vem com lanças e espada, iremos a ele em nome do Senhor. Canta comigo assim, ó. Caia, mais forte, mais forte. Qualquer gigante que estiver aqui, o gigante da dor, da calúnia, da afronta e da falta de amor, cai agora, eu ordeno. Canta, Lindoval, em nome do Senhor Jesus. Escuta, não há gigante, eita Davi, que derrote um crente que anda com fervor. Se ele nos vem com lanças e espada, iremos a ele em nome do Senhor.
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Livro de Josué, capítulo de número 7, vai falar sobre o pecado de Acã. Interessante que, quando nós observamos no capítulo 6, Deus ele conclui uma ordenança para Josué. Ordenança essa que Deus diz para Josué, dizendo: olha, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, como também o seu rei e os seus valentes. Mas Deus ele determina uma ordem para Josué, dizendo que ele devia rodear toda a cidade durante 6 dias, mas no 7º dia ele ordena que todos arrodeassem a cidade em silêncio e no momento certo gritasse. Mas o que eu começo a observar é que Josué, quando toma posse daquela cidade, aquela cidade estava no meio de um obstáculo para aquilo que Deus tinha determinado sobre a vida de Josué. Bem, sabemos que o livro de Josué, no capítulo 1, começa o próprio Deus falando com Josué, dizendo: olha, meu servo está morto, prepara-se agora e passa este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Deus ele relembra a promessa que ele prometeu a Moisés. E ele determina essa missão agora para Josué. E ele diz: olha, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você e não deixarei nem o abandonarei. Mas no versículo 7 ele dá uma palavra de ânimo para Josué, dizendo: olha, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Deus ele determina para Josué, dizendo: olha, Josué, se tu fores obediente, Josué, se tu cumprir tudo aquilo que o meu servo Moisés te ordenou, eu serei contigo. E a Bíblia vai dizer que quando Josué ele passa com o povo pelo rio Jordão, ele chega diante da cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade fortificada com muros altos, a qual era impossível romper essa barreira. Mas Deus agora ele dá uma estratégia para Josué. Mas Josué, quando toma posse dessa cidade, Josué ele faz o povo jurar e dizer: maldito é diante do Senhor, seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perna do seu primogênito lançará aos seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. E assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Mas a Bíblia vai dizer que no capítulo 7, agora no versículo 1, vai dizer que os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Camim,
filho de Zebandi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenada à ira do Senhor. Se acendeu contra os filhos de Israel. Interessante que quando Josué envia homens a Jericó, até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, lhe falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadiguei ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Observamos que existe um pecado oculto que começa a paralisar o povo de Deus. Israel está passando por um período que acabaram de viver uns dos maiores milagres das suas histórias. Jericó caiu sem espada, mas logo depois o povo é derrotado por uma cidade pequena chamada Ai. Como pode o povo que derrubou muralhas cair diante de um vilarejo? E a resposta é Acã. Entenda que um pecado escondido pode produzir consequências públicas. O primeiro é o início silencioso do pecado. Acã, ele toma, observa e leva para si. E através das consequências, o alcance do pecado se torna coletivo. E o final é o juízo inevitável do pecado oculto. Observamos o desenvolvimento desse pecado. O pecado começa no coração, porque no capítulo de Josué, capítulo 7, versículo 21, vai dizer que, olha, quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Observe que Acã, ele vê, Acã, ele cobiça, ele toma para si e esconde. Estamos diante do pecado que começou quando ele desejou uma cidade que era anátema, tudo pertencia ao Senhor, mas Acã viu valor aonde Deus havia dito proibido. O problema não foi apenas pegar o ouro, foi desobedecer uma ordem estabelecida por Deus. Porque muitas vezes o pecado raramente começa na ação. Ele começa na permissão interna. Mas quando Acã deixa fugir no coração, ele esconde para si, mas não sabe ele que o que está permitido no secreto, Deus
é aquele que já proibiu e vai trazer à existência. Porque temos que entender que o pecado pessoal ele tem consequências coletivas. No versículo 5, vai dizer que os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. A Bíblia diz que Israel foi derrotado, 36 homens morreram. Mas quem pecou foi Acã. E mesmo assim Deus disse: Israel pecou. Podemos entender que no pensamento bíblico a comunidade é afetada pelo individual. O pecado nunca é totalmente particular. Ele afeta família, igreja, ministério, geração. Acã ele achava que estava escondendo algo debaixo da tenda, mas o que estava escondido na tenda estava travando a nação, o povo de Israel. Há pecados que não aparecem, mas já estão paralisando resultados. Às vezes, as orações não fluem, a autoridade não se manifesta, o avanço não acontece, não porque Deus falhou, mas porque há algo enterrado. O pecado oculto sempre será revelado. Josué capítulo 7, versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos. E a sorte caiu sobre a tribo de Judá. E ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. E fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a casa indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a casa de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmim, filho de Zebadi, filho de Zera, da tribo de Judá. Interessante que quando Josué ele perde 3.000 homens, ele rasga suas roupas, se prostra diante da arca do Senhor, até a tarde ele e os anciões. Mas o Senhor ele determina para ele, dizendo: olha, Josué, levanta-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês se não eliminarem no meio de vocês as coisas roubadas. Interessante que o que estava escondido veio à luz. O ouro enterrado foi exposto, o silêncio foi quebrado,
Ninguém podia esconder para sempre aquilo que Deus decidiu revelar. Porque quando Josué, ele santifica o povo, aí Deus agora dá uma estratégia para Josué, dizendo: olha, separa pelas tribos, vai pela família, vai pelas casas e vai pelo homem. E nesse procedimento que Deus ordenou para Josué, chegou diante de Acã. E Josué diz: olha, meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele, e conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro, pensando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e peguei para mim. E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Interessante é que não há pecado encoberto que o Senhor não venha revelar. Deus revela não apenas para punir, mas para purificar. Melhor confessar no secreto do que ser exposto no público. O pecado oculto pode ser enterrado na terra, mas nunca ficará enterrado diante de Deus. A conclusão é: Israel voltou a vencer depois que tratou o pecado. O problema não era Ai, era Acã. E quando ele é revelado a verdade, Deus agora volta a continuar com o povo. Porque muitas vezes temos que entender que aquilo que Deus determina para eu e você não fazer, temos que fazer conforme Ele determinou. Porque a desobediência vai gerar consequências inevitáveis para mim e para a tua vida. E muitas vezes passamos por tanta crise que se perguntamos: por quê? Mas nem toda crise é falta de fé. Às vezes é a distância da presença. Observamos lá no Salmo 73, ao qual vai falar sobre Asaf, quando ele entrou no santuário de Deus e tudo foi alinhado. A Bíblia diz que ele era justo, mas o cansaço começou a confundir o seu coração. Quando observamos o salmista, no verso 2 ou 3, que ele fala: olha, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Asaf, ele olhava para os ímpios prosperarem e o seu coração começou a tropeçar. Porque o problema não era Deus, mas era o lugar onde ele olhava. No versículo 12, verso 12 diz que eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. E o 14 diz: pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado.
Asaf, ele comparava a sua vida com a vida dos ímpios. Mas enquanto ele comparava os ímpios crescer, a sua alma adoecia. Asaf, ele começou a ter inveja dos ímpios prosperar. Mas o que me chama bastante atenção é que Asaf confessa algo raro no verso 21 e 22, que ele diz: quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Em outras palavras, Asaf estava dizendo: olha, quase tropecei. Meu coração se amargurou. Mas observamos que a Bíblia ela não esconde crises. Ela permite que Deus trate delas. No 23 vai dizer: no entanto, estou sempre contigo. Tu me segura pela minha mão direita. Tu me guia com teu conselho e depois me recebe na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Asaf, agora ele entende que não há nada mais valioso do que ter a presença de Deus. Ele compreende que além dos ímpios ser próspero na terra, mas ele compreende que é uma prosperidade que não vai levar a lugar nenhum. Ele adquire o conhecimento, ele confessa dizendo: olha, quase eu tropecei. O meu coração se amargurou, Senhor. Mas ele expressa dizendo: olha, quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ele está dizendo: olha, Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Deus da terra e é o Deus do céu e é o Deus de tudo que eu preciso. Aí agora algo muda, porque no versículo 17, ele diz: olha, até que eu entrei no santuário de Deus, eu descobri qual seria o fim deles. Ele está dizendo: olha, em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Ou seja, Asaf ele começa a passar a entender o que antes era confuso para ele. No santuário, Deus não mudou as circunstâncias, mas mudou a perspectiva, dizendo: olha, quem entra na presença passa a enxergar com eternidade. O versículo 18 diz: olha, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim o Senhor, ao despertarás, desprazerás a imagem deles. Asaf compreende que tudo que os ímpios estavam vivendo era passageiro. É por isso que quando a Bíblia expressa dizendo: do que adianta eu querer ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Esse foi o conhecimento que Asaf adquiriu quando entra no santuário. Ele entende e compreende que aquilo que os ímpios tinham para oferecer
Se ele fosse pelo mesmo caminho, era caminho de condenação. Porque do que adiantava para Asaf ganhar o mundo e perder a sua própria salvação? Mas quando ele entra no santuário, ele começa a entender. Porque temos que entender que para conhecer a verdade, temos que estar presente diante da presença de Deus. E a presença de Deus é o lugar preparado santo. É por isso que a Bíblia diz que nem todos são revelados os mistérios de Deus aos seus escolhidos. Por isso que existem pessoas confusas, que não compreendem. Mas Asaf, ele expressa: quando eu entrei no santuário, eu passei a entender aquilo que eu não entendia. Ou seja, não é sobre quem parece estar bem, é sobre onde cada um está diante de Deus. O versículo 23, o verso 23 diz: no entanto, estou sempre contigo, tu me segura pela minha mão direita. Deus estava dizendo: olha, em todo momento, eu estou sempre contigo. E te seguro pela tua mão direita. Tu me guia como o teu conselho e depois me recebe na glória. Asaf compreendeu que quem sustentava o seu caminhar era o próprio Cristo, o Senhor. Ele diz: olha, Senhor, eu compreendo que tu me guias com o teu conselho. E o conselho de Deus é só para levar para a glória. Ele diz: olha, e depois de me receberes na glória. Ele percebe algo confuso, profundo. Mesmo confuso, ele entende que Deus nunca soltou sua mão. A crise, ele não termina no santuário. A crise ainda continua. Porque tem gente que pensa que quando conhecemos a Jesus, pensa que vai ser um mar de felicidade. Mas a Bíblia mesmo nos ensina que o próprio Jesus, ele diz: olha, tem de bom ânimo. No mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E quando Jesus venceu, ele veio como homem, ele veio como carne. Ele sentiu nossas dores. Ele sentiu a dor de pecado que não era dele, que era nós. Mas ele tomou sobre si todas as nossas transgressões. E mesmo passando por tudo o que passou, ele ainda teve uma palavra para os seus discípulos dizendo: olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus estava dizendo: se eu venci, você também pode vencer. E quando Asaf entende isso, ele diz: olha, que tenho eu no céu senão a ti? E no verso 26 ele diz: olha, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu começo a entender que Asaf, agora ele cumpre ao pé da letra aquele versículo que diz: olha, buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele dizendo: olha, Deus, ainda que a minha carne, ainda que o meu coração desfaleça, mas eu tenho o entendimento e a certeza que Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Entenda que Asaf, ele compreenda que chegar perto de Deus muda tudo.
Não porque tudo se resolve, mas porque tudo se alinha. E ele no verso 28 e o 27, ele diz, olha, os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são os infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Ele entende que não há outro lugar a não ser perto de Deus. Ele diz, olha, Senhor, eu vou fazer de ti o meu refúgio. Mas, além de eu deixar o Senhor morar dentro de mim, eu vou ter que externar. Eu vou ter que proclamar todas as suas obras. Asaf, ele toma uma ficha de realidade, ele cai em si, entende que ele cobiçando aquilo que os ímpios tinham, não levava ele a lugar nenhum, apenas afastava ele da presença de Deus. Mas ele confessa dizendo que tropeçou, mas ele retorna diante do caminho de Deus. Porque nós não perdemos o caminho de Deus de uma vez. Perdemos aos poucos. Como se perde o caminho de Deus? Primeiro perde o altar, depois perde o decidimento. Vamos falar sobre Acabe. Acabe, ele era rei. Acabe, ele tinha poder. Acabe, ele tinha recursos. Acabe, ele tinha posição. Mas o problema de Acabe nunca foi o trono. Foi o coração distante de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. Versículo 30, que diz a palavra do Senhor. Acabe, filho de Orim, Orim, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Ou seja, Acabe, ele já tinha escolhido o caminho longe do Senhor. Porque antes de Jezabel influenciar Acabe, o altar já tinha sido abandonado. Versículo 31 vai dizer, como se fosse pouco coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebat, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Quando o coração perde o altar, qualquer voz começa a parecer direção. Interessante é que no livro de Jeremias, capítulo 17, o versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Entenda que Acabe, ele queria a vinha de Nabote e não conseguiu. Ele foi para casa irritado e abatido.
1 Reis, capítulo 21, versículo 4. Vai dizer que então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o Renita, lhe havia falado quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na sua cama, voltou o rosto para a parede e não o quis comer. Ou seja, o problema de Acabe não era a vinha, era um coração sem governo. Porque quando a emoção assume o lugar do decidimento, as decisões começam a ser tomadas pela dor, orgulho, pela irritação. E Tiago, capítulo 1, versículo 20, vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, a Bíblia não manda você governar os outros, mas manda governar o coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vai dizer: guarda o teu coração. Entenda que quem perde o altar, ele começa a viver no impulso. Mas quem volta para Deus, começa a viver em decidimento. Livro de Salmos, capítulo 73, versículo 17, que diz a palavra do Senhor: até que entrei no santuário de Deus, eu descobri qual seria o fim deles. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura corações que voltem para Ele. E o salmista, no capítulo 51, ele expressa dizendo: capítulo 51, verso 17, que ele diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezará o Deus. Deus estava dizendo, muitas vezes é necessário nós se quebrar diante de Deus. Muitas vezes é necessário nós se humilhar diante de Deus. Muitas vezes é necessário nós se derramar diante de Deus. O salmista está dizendo, olha, um coração quebrantado, Deus não o despreza. Porque Deus, ele vê muito além, ele vê a intenção do meu e do teu coração. O problema da vida não é ter momentos de confusão. O problema é ficar longe do altar. O salmista, no capítulo 73, no mesmo versículo que lemos, no 28, vai dizer: quanto a mim é bom estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. O salmista estava dizendo, em meio às lutas, em meio às confusões, eu entendo que o melhor lugar de eu estar é diante da presença de Deus. Ainda que eu esteja quebrantado, ferido, machucado. Eu me lembro do profeta Jeremias, a qual ele estava no fundo do poço. Mas a Bíblia diz que quando lhe deram uma corda,
eu começo a observar que Jeremias agora ele estava entre duas opções. Ou usava a corda para subir, ou usava a corda para se enforcar. Tudo que o inimigo queria era que Jeremias se enforcasse e desistisse de viver, porque a corda foi a solução que Deus encontrou para tirá-lo daquela situação. Mas há um processo. E entre o processo é a realização. É importante manter o equilíbrio emocional, porque uma escolha errada pode jogar todo um projeto por água abaixo. Cuidado para não se enforcar com a ferramenta que Deus te deu para subir. Porque muitas vezes é dessa forma que Deus trabalha na minha e na tua vida. A Bíblia diz que, Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há uma promessa sobre nossas vidas. Mas entenda que toda promessa ela é composta de processos. E processos de Deus muitas vezes nos machuca, nos fere, nos faz chorar. E muitas vezes se perguntando por quê. Aí muitas vezes a resposta de Deus é: o que eu tenho preparado para te entregar não é de toda forma, não é de todo jeito. É necessário você ter marcas, é necessário você ter feridas, para você compreender e entender o valor da responsabilidade daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Há um propósito de Deus, há um processo, há uma promessa. Eu costumo dizer que nós somos crentes que vivemos de PPP. PPP, crente que vive de uma promessa constituída por um propósito para passar o processo e alcançar aquilo que Deus tem determinado para a minha e a tua vida. Mas muitas vezes não estamos preparados para o processo. Imagina só se Deus nos mostrasse todo o processo que tivemos que passar. Será que passaremos? Aí é por isso que muitas vezes Deus prefere ocultar. Para que no meio das dificuldades, no meio das tempestades, nós se apegue a Deus como Asaf reconheceu. Ele disse: olha, quase eu tropecei, quase eu caí. Eu comecei a invejar aqueles que não tinham testemunho nenhum para mim. Eu comecei a invejar aqueles que Deus queria que eu pregoasse as suas boas obras. E quando Asaf entende e cai em si, ele diz: eu sou muito mais rico, eu sou muito mais próspero, porque eu tenho aquilo que diante dos costumes que ele vive jamais vão alcançar. Mas Asaf entende que ele era uma ferramenta de Deus. Ele entende e compreende que Deus queria se utilizar dele para aqueles ímpios, para anunciar a verdade. E a verdade é: conhecereis a palavra de Deus e ela vos libertará. Quantos aí fora estão sem conhecer a verdade? E a incumbência das nossas vidas até o cumprimento da promessa é espalhar a verdade por toda a nação. Antigamente, no tempo de Jesus, quando ele começou o seu ministério, a Bíblia diz que Jesus ia caminhando pelas aldeias, pelas sinagogas, ensinando, liberando a verdade para o povo. E hoje estamos vivendo no século 21, a qual temos várias alternativas: celular, internet, microfone. E muitas vezes ocultamos a verdade.
Mas a Bíblia diz que se eu e você se calar, as pedras vão clamar. É Deus dizendo, você faz se quiser. Mas enquanto você não quer falar, eu levanto o outro que vai ser boca de Deus nesse lugar. E nessa noite nós podemos entender que temos que ser como Asaf. Que temos que permanecer com o nosso altar levantado, erguido. Porque não é fácil. A Bíblia diz que o inimigo ele está ao nosso derredor procurando alguém que possa tragar. Mas enquanto Satanás envia anjos para nos derrubar, Deus ele ainda é aquele que envia anjo para nos proteger. Deus ainda é aquele que desfaz todas as obras malignas de Satanás sobre a minha e a tua vida. E o nosso altar permanece de pé. Porque altar que é construído na presença de Deus, ele fica de pé. Asaf, quando entende, quando ele entra no santuário, ele diz, olha, não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Eu começo a entender, Deus, que o Senhor é o Deus da terra, o Senhor é o Deus do céu. O Senhor é o Deus de tudo que eu preciso. Deus, muitas vezes, Ele nos atende pela nossa necessidade. Se é pão que nós precisamos, Deus é pão. Se é água que nós precisamos, Deus é água. Se é vida que nós precisamos, Deus é vida. Deus, nessa noite, Ele é tudo aquilo que eu e você precisa. E eu volto a falar. Promessa de Deus não tem prazo de validade. Aquilo que Ele determinou sobre a minha e a tua vida será cumprido em nome de Jesus. Sou grato por essa rica oportunidade. Glórias ao nome de Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que instrução maravilhosa, né, irmãos? Asaf entristeceu Deus quando invejou os ímpios. Mas o arrependimento dele fez com que Deus promulgasse bênçãos sem medidas sobre a sua descendência. Os filhos de Asaf receberam, aleluia, a iminência de ministrar na casa de Deus. Amada igreja do Senhor, quero eu fazer menção, aleluia, glória a Deus, quero eu fazer menção a respeito da obra realizada lá na cidade de Bom Conselho. Jesus salvou de ontem para hoje, já trouxe de volta, salvou uma família e trouxe de volta mais uma. Famílias. Jesus está salvando lá, para a glória do nome de Jesus, uma grande obra sendo realizada para a glória de Deus. Amém? Meus amados irmãos, quero eu agradecer aos escalados que aqui chegaram, pedir oração por mim, pela missionária Andréa. Nós não gozamos de boa saúde, mas gastamos e nos deixamos gastar pela obra do Pai eterno e querido, e amanhã estaremos lá no Templo Sede na construção, mais uma vez, amanhã, querendo Deus, passando o maior tempo do dia lá, né? Fazer menção aqui, agora está gravado, é registrado, viu? Nosso irmão Demi, eu quero agradecer de coração uma grande força que esse Filho de Deus tem dado lá, ao nosso pastor Linoval, nosso evangelista Alex, a todos de modo geral. Desde então,
os que não estão lá por motivo justo, mas estão intercedendo, mandando mensagens aqui. As irmãs que estão orando, orem por essa obra. Olha, irmãos, Deus, só quem está lá é que está contemplando o que Deus está fazendo. Só quem está lá. Tem algo muito interessante, glorioso da parte de Deus, que está acontecendo lá, não é? Meus amados irmãos, a obra vai seguir-se normalmente, querendo dizer que sexta-feira eu até cometi um equívoco, mas vamos seguir direitinho, porque a nossa missionária Elisângela está exatamente no dia da sexta-feira, é o dia da faculdade dela. Aí eu tinha colocado ela na escala, mas nós temos quem? Ferramenta não falta. Aqui tem um bocado de missionária que tem pão no cesto. Amém? Para a glória e honra do nome de Jesus. Querida igreja, e servas do Senhor também, né? Querida igreja do Senhor Jesus, quero dizer que a nossa irmã Andreine não pôde estar, porque os irmãos sabem, é o horário de trabalho. O nosso presbítero Antenor Gomes também, além do trabalho, voltou às aulas para o servo de Deus, para o filho de Deus. Então ele tem, além do trabalho, a faculdade, e ele me manda. Queria muito que muitos dos obreiros fossem tão eficazes quanto o servo do Senhor. Ele me manda também toda a demanda da semana dele, para eu poder até me planejar quando for colocar na escala. Tá, irmãos? Então, isso é muito bom, muito importante. Sexta-feira, círculo de oração. Do sábado, nós temos a nossa Santa Ceia. Tudo indica que será a nossa despedida das Santas Ceias em dias de sábado aqui na congregação. Então, convide mais um. Estejam aqui, convidem mais um, para a gente fazer uma Santa Ceia bem bonita para a glória de Jesus. Não é assim, pastor Lindoval? Para a glória de Jesus. Nós vamos fazer uma Santa Ceia bem bonita para a glória de Jesus. Amém? Domingo nós temos escola bíblica dominical e à noite culto da família, culto para a família, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar e encerrar. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Gostaram? Foi legal? Que bom. Deus abençoe vocês, crianças. Vocês são uma bênção. A avó Cristiane não veio, mas vocês vieram. Esté foi aí, mobilizou a turminha e trouxe. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe a toda a igreja, ao nosso irmão Mateus, que ficou com as crianças lá, em nome de Jesus. Amém. Vamos convidar nosso pastor Lindoval. Ele começou e ele encerra esse trabalho, em nome de Jesus. Pode orar, impetrar a bênção e dar o grito de guerra, meu amado pastor Lindoval José, para a igreja se reacostumar com aquele grito de guerra. Amém? Pastor. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, estar aqui em sua casa para aprender a sua sacrossanta palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dás uma noite abençoada, um sono reparador, para a glória do nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do querido, maravilhoso Espírito Santo esteja com toda a igreja de Engenho Maranguape, desde agora e para sempre. Amém. Se eu digo J, se eu digo E, se eu digo S, se eu digo U, se eu digo S, que foi que eu disse? Que foi que eu falei? Em breve voltará. Jesus está voltando.